Eclesiastes 7:1. Abra aí, por favor. Melhor é, ou seja, uma afirmação que vinda da parte de Salomão para os seus ouvintes acerca do que eles precisavam se importar. Você sabe que muitas são as vezes que nós já não damos mais importância para isto. Para quê? Para a fama. Não aquela fama em que nos coloca em um pedestal. Não é aquela fama que nos fazem ser aplaudidos por pessoas. Não é aquela fama que vem do reconhecimento humano. Eu estou falando de uma fama ou de uma reputação que Deus vê em nós. O que as pessoas falam? Acredito eu que, na grande maioria das vezes, algumas têm fundamento, e nós temos que tomar cuidado quando deixa de ser boa fama para ser uma má, porque assim como tem a boa, também tem a má. E nós devemos se importar, sim, se acaso estamos no erro. Mas isso deve ser pedido a Deus como entendimento, porque nem sempre quem está no erro enxerga que, de fato, ele está errado. É mais ou menos assim. Você vai aconselhar um casal e quem está de fora consegue ver melhor do que aqueles que estão do lado de dentro. Porque, em regra, quem está do lado de dentro já acostumou com uma situação, acostumou a conviver daquele jeito e agir daquela forma, então, para ele ou para ela, está tudo bem. Então, nós precisamos pedir a Deus o entendimento para sabermos se estamos errados, se a nossa fama tem sido má ou tem sido boa. É Deus quem vai nos mostrar. A Bíblia diz, através de Tiago, que Deus declara que o homem que ouve a palavra e não a pratica é semelhante àquele ser humano que olha para o espelho, mas quando ele vira as costas, ele esquece até da sua própria fisionomia. Como isso é possível? A Bíblia diz que é. Ele já não se lembra, como muitos vêm à igreja, ouve a palavra, mas por não praticar, as aves de rapina, segundo a parábola do semeador, toma, rouba, come, furta aquela semente que é a palavra que foi lançada no coração. Então, a fama, a reputação, não é aquela que nos colocam em evidência, até porque Deus é sempre e sempre será contra títulos crachás. Como assim, pastor? Deus não se agrada de patentes, Deus não se agrada em que eu alcance uma posição melhor no meio da sociedade. Não, não é disso. O que Deus não se agrada é de uma soberba, de uma vaidade, de uma autoexaltação, como nós vimos lá em Atos, se não me falha a memória, o rei Herodes, que era o Agripa I, ali o neto dele, ele, ao invés de dar glórias a Deus, ele pegou a glória para ele. A Bíblia diz que ele foi comido de bicho. Assim são muitas pessoas dentro da igreja. Então, coloque isso no seu coração. É melhor a boa fama até mais do que aquele unguento. Unguento é perfume, algo que muitas vezes é precioso. Eu me lembro que há muito tempo isso faz, mas eu sempre gostei de usar aí como você quiser pronunciar. Se for no Brasil é 212, da Carolina Herrera. Se for na América que você está, então é tchu-en-tchu. Mas, irmãos, pensa num perfume. Aquilo é bom. Já usei Animale, já usei, na época da Boticário, aquele perfume Estileto, que era uma febre. Tem o Omni também, que era muito bom. É muito bom ainda. Se bem que esses perfumes, depois a gente edita essa parte, está ficando tudo só água. Você passa ele aqui, você sai na esquina, já não cheira mais. Mas esse perfume aqui não. Esse perfume não é. Vamos aqui dar uma propaganda. Tem alguém que vende Avon aqui? Não é igual ao da Avon. Alguém que vende Natura? Ninguém? Também? A irmã vende tudo. Ela vende Natura, ela vende Avon, ela vende Açaí, inclusive, compra da irmã.
Amém, pessoal? Não é desse perfume que nós temos e que compramos em uma loja qualquer. O perfume aqui é Cristo. Que Ele precisa estar em nós e que essa essência não pode ser arrancada e não pode ser tirada. Por que é? Porque nós escolhemos uma fama errada. Procuramos o reconhecimento humano, quando deveríamos alcançar o reconhecimento de Deus. E quando o ser humano toma a rédea de qualquer situação, o controle, Deus sai de cena. O dia que eu começar a dizer que sou eu que fiz, que foi eu que realizei, que é isso e que é aquilo, Deus já não está mais comigo. Tudo quem fez e quem está fazendo é o Senhor, porque sem Ele nada do que se fez teria sido feito, é pela misericórdia, é pela graça. Eu não posso procurar uma exaltação que não é minha, mas que é do Senhor. Salomão está dizendo, melhor é a boa fama, até melhor do que esse unguento, esse perfume que a gente compra por aí. E aí ele diz também que é melhor o dia da morte do que o dia do nascimento. Isso aqui fica para um outro culto, para um outro momento que Deus nos proporcionar aqui comentarmos com a igreja. Mas o que eu quero que você entenda, fama, reputação ou rótulo, diga assim comigo, fama, reputação ou rótulo é a mesma coisa. E qual é o seu rótulo? Como as pessoas te rotulam, como as pessoas te veem, como elas enxergam você, não uma pessoa comum. Quando eu me refiro a você, quando eu refiro à minha própria pessoa, não estou falando de uma pessoa comum, porque nós deixamos de ser comum quando nós aceitamos a Jesus como único e suficiente Salvador. E qual é o nosso rótulo? Como as pessoas nos enxergam. Fiz questão de marcar aqui. Você sabe para que serve rótulo? Rótulo serve para a orientação ao consumidor. Já fiz vários cursos de treinamentos, como também já dei vários cursos de treinamentos lidando com pessoas. A minha vida toda foi lidar com pessoas. E um dos cursos que ficou marcante para mim quando eu fiz foi aprender que a primeira compra é com os olhos, não é por valor, é com os olhos. É por isso que muitas pessoas estão endividadas, porque elas olham para algo, desejam, vão lá e compram. Qual é o valor? O valor não que isso seja uma regra, mas em regra, toda regra tem exceção, não é colocado em primeiro lugar. Não estou falando daquilo que é mesquinho, que vai perguntando o preço de todas as coisas antes de comprar. Tem gente que é assim. Quanto que é? Mas não, esse aqui está caro. Mas esse aqui. Não, estou falando desse tipo de gente. Mas, em regra, é assim que acontece. O rótulo serve para informar. Por exemplo, você pega uma água, você que está fazendo um regime. Aí você pega, às vezes a pressão está um pouquinho elevada. Está amarrado em nome de Jesus. Aí você pega a água, você vai ver. O que você vai ver? Pelo rótulo, se aquela água, qual é o percentual de sódio que ela tem. Tem umas que tem mais, tem outras que tem menos. Tem águas que tem mais pH, tem outras que tem menos. Para quê? O pH da água serve para dizer se ela é leve ou se ela é pesada. Tem água que você pode ver, que você toma, ela é pesada para digerir. Tem água que não, tem água que é mais leve, é mais suave. É por causa do pH da água. Então, o rótulo serve para trazer a informação se aquele produto é o que está no rótulo ou não. Não contém glúten, não contém conservantes, não contém isso ou contém. E se contém ou não contém, você vai comprar aquele que cai bem e agrada melhor para a tua saúde. Agora, se o que está no rótulo não é o que está dentro do objeto ou não é o que está no produto, você tem o direito de reclamar e até processar o fabricante. Isso é lei do consumidor. Isto me preocupa bastante, porque certa vez fomos intitulados como pessoas de Deus, de Cristo,
mas às vezes a nossa atitude, seja ela qual for, pensamento, desejo ou prática, não são condizentes com o que o rótulo que nós carregamos. E isso é triste. Pessoas que na igreja usam de engano, agem com esperteza, são falsas, caluniadoras, alguns roubam a Deus, mas dizem ser cristãos. Como assim, pastor? Bom, irmãos, hoje exatamente fazem 7 meses que eu estou aqui com vocês, exatamente hoje. Deus me enviou para cá. E eu tenho falado todos os cultos praticamente, deixa de ser um ladrão. Pastor, o que é isso? Porque você não carrega esse rótulo. O rótulo que você diz ser é que você é de Deus, que você é Cristo, mas você rouba a Deus, você não devolve o dízimo. Você não é fiel a Deus, porque Jesus fala que aquele que não é fiel a Deus no dízimo e na oferta é ladrão, é roubador. Mas qual é o meu rótulo? O meu rótulo é que eu sou de Deus. Como que nós somos de Deus e estamos roubando a Deus? Vamos pensar? Qual a coerência tem nisso? Qual a concordância? Nenhuma. Mas você tem um rótulo. O problema não é mostrar o que você não é. O problema, porque às vezes para o pastor, para os obreiros e até para a igreja, nós podemos considerá-los como pessoas de Deus. Porque como Samuel quase foi enganado por um dos filhos de Davi, certamente esse é ungido, o escolhido do Senhor. Deus falou assim, não. Você vê como o homem vê. E o homem olha para a aparência. Eu olho para o coração. Você pode me enganar, você pode enganar aos obreiros, você pode enganar os irmãos, inclusive a esse que está sentado do teu lado. Você só não consegue enganar Deus, porque Deus não vai olhar pelo teu rótulo. Deus vai olhar, porque o rótulo é exterior. Deus vai olhar para o interior. Deus vai olhar para o teu coração. Então diga para o irmão que está do seu lado, para de roubar Deus. Você está sendo um personagem. Você está dizendo ser uma coisa, quando de fato você é outra. Eita glória, o culto começou a ficar bom agora. Diga graças a Deus. É a verdade. E assim, muitas pessoas, elas estão vivendo. Se você vê, por exemplo, Davi disse nos seus Salmos, de número 103, bendiz minha alma, ó Senhor. E tudo, diga assim, ó, bata no peito e diga tudo, que há em mim, tem que bendizer ao santo nome de Deus. Foi o que Davi falou. Bendiz minha alma ao Senhor e tudo que é em mim bendiga o teu santo nome. Pensamentos, desejos e práticas têm que ser para Deus. Não que sejamos ou não, melhor dizendo, não podemos ser um rótulo. Não tem problema ser rótulo, ter um rótulo. Mas qual o rótulo que você tem? Você sabe o que é engraçado? O rótulo físico, qualquer um pode te dar. E no rótulo físico, ele aceita tudo que a impressora imprimir nele, porque o papel aceita qualquer coisa. E o rótulo que Deus tem para você? Se fosse tirar esse que nós carregamos, vou trazer para mim. Se eu fosse tirar esse rótulo de pastor, que o ministério me deu, fisicamente falando, qual seria o que Deus me daria? Será que talvez não seria enganador? Será que talvez não seria um falso? Será que talvez não seria um Judas? Será que talvez não seria, está repreendido, um anticristo? Porque talvez estamos como Pedro, achando que somos alguma coisa e estamos traindo a Jesus, o que nos chamou para essa excelente obra redentora que é o reino dos céus. Cuidado com isso. Se tem algo que eu me preocupo, é com a minha fama, com a minha reputação e com o rótulo. Já cansei de falar isso para vocês.
Ontem, por exemplo, eu chamei os meus obreiros para que eles pudessem estar indo comigo, lá no monte, e lá nós trocamos experiências. Os que se sentiram à vontade para dar uma palavra, deram, depois eu dei uma palavra para eles, e mostrei para eles algumas coisas que nós, como cristãos, precisamos fazer. E até pensei que ia ser rápido, irmão. Saímos de lá, chegamos lá 5 e pouquinho, saímos de lá, já era 7 e pouco. 7 horas nós saímos de lá. Ficamos 2 horas lá, falando com Deus, adorando a Deus. Tinha gente que foi até para dormir. Dormiram lá. E eu falava isso para eles. Já falei isso para vocês. Qual que é a estratégia de Satanás nos dias de hoje? Pelo menos que eu identifiquei ao meu respeito. Denegrir algo que eu sempre prezei para construir. O quê? O meu rótulo, a fama e a reputação. Não só com as pessoas. Porque isso, sim, é algo que nós devemos levar a sério. Mas também como Deus me vê. Como Deus me enxerga. E você sabe muito bem como eu tenho procedido. Como eu tenho procurado agir. Não só com o A, mas com o B também, com os dois lados. Eu não posso ser um homem de Deus e achar que eu sou agindo com injustiça. Eu não posso ser um homem de Deus, favorecer um e a outros não favorecer. Eu não posso. Como eu sempre digo a vocês, está aqui, eu vou usar um exemplo para que vocês entendam melhor o que eu estou me referindo. Nós temos o nosso futebol, todas as quinta-feiras. E para ir no futebol, tem que vir nos domingos. Eu abri até uma exceção, falei, não, gente, tem pessoas de fora que nós estamos convidando. Mas se quiser vir, você vem participar do culto e venha. Está aqui o meu amigo Lucas, inclusive falei, elogiei você para o seu cunhado. Seu cunhado bate em você no campo, rebenta com você. Eu falei, não faz isso com o menino, não. O menino é gente boa. Faz isso com ele, não. Mas ele não tem jeito. Não, pastor, eu deixei ele no campo, eu dou certo com ele. Meu cunhado. Tá bom. O que acontece? Falei, rapaz, não, o Lucas é gente boa, ele não reclama. O Lucas, tudo que você fala com ele tá bom, sempre tá lá sorridente, não tá de cara feia, joga certinho com a gente. E outra, além de tudo, é lógico que Jesus não tem placa de igreja, mas ele serve a Deus em outra denominação. Acredito que por pouco tempo, não sei se é profecia não, mas receba aí. Ele está vindo toda quinta e está vindo todo domingo. Eu acredito, irmão, diante do meu coração, se fosse pelo futebol, ele estaria vindo uma vez só. Eu acredito que ele está gostando do que ele está ouvindo, eu acredito que ele está gostando da amizade que ele já criou aqui, as pessoas ficam até perguntando dele. É uma amizade que a gente cria, é um elo que você começa, uma afinidade que você começa a ter com as pessoas. Enfim, ele vem quinta e ele vem domingo, ele vai nos jovens. Ontem você estava no vôlei também, né? Foi no vôlei, jogar vôlei com os jovens ontem. Eu não posso cobrar algo do Lucas e não cobrar de outra pessoa. Aí vai uma pessoa que quer ir só jogar bola, não deu para vir no culto, não vai jogar. Porque como eu vou cobrar do Lucas e vou favorecer o outro? O que o Lucas vai falar para mim? Pastor, a regra só é para mim? Na quinta-feira, não sei se vocês viram, quem estava aqui, veio uma família aqui. O Marcelo e a Nívia. Sabe aonde eles moram? Atrás do Florianópolis, mas lá atrás, não sei nem que bairro que é aquele lá, eu só fui lá, nem asfalto tem, o negócio lá é feio o negócio. Passa o Florianópolis, fecha o olho e some. Quando acabar o petróleo, você para, chega na casa deles. É lá na guia já. Eles vieram no culto para ouvir a palavra e depois foi jogar bola. Porque a regra, diga assim, é para todo mundo. Por quê, pastor? Eu não quero que ninguém pense de mim o que eu não sou. Eu me preocupo com isso. Com o rótulo que eu... Qual que é o rótulo? O rótulo que eu prego para vocês. Eu prego para vocês justiça, eu prego para vocês que o homem de Deus tem que ter uma palavra só, eu prego para vocês santidade, eu prego para vocês obediência, mas se eu não faço? O rótulo não é condizente com as minhas atitudes. E que rótulo é esse? Um rótulo enganoso. Como muitos, às vezes, estão vivendo. Você já ouviu aquela famosa expressão que diz assim, quem te conhece, que te compra.
O que ali, aquela expressão está dizendo? Quer dizer que a pessoa em que ali está sendo uma referência tem tantos defeitos que só mesmo quem não a conhece, quem não sabe quem ela é que compra ela. Eu não quero chegar no dia do juízo final e Deus falar, o seu rótulo não estava condizente com as suas atitudes. Eu tenho batido nessa tecla, eu tenho pegado tanto no pé uma expressão de falar, né, para a igreja. Irmãos, vamos servir a Deus de verdade. Ontem um rapaz me ligou e falou assim comigo, pastor, eu era viciado em jogo, assim. Graças a Deus, com as suas mensagens, me libertei. Mas, pastor, teve uma pessoa que me pediu para mim colocar a senha do meu e-mail lá para jogar e tal, pastor, e eu fui e coloquei, eu fiz errado, né? Falei completamente errado. O que não é bom para você, não é bom para os outros. Pede perdão a Deus, retire a sua senha, porque de lá Jesus já tirou. Como você quer levar outro para lá? Assim é a nossa vida, irmãos. Eu me lembro quando eu me converti, estava indo na igreja e o pastor pregando sobre pecado, sobre vida mundana, eu tinha um case, eu já contei isso para vocês, case é uma pasta, seja ela de pano, seja ela de alumínio, não importa, onde você grava, onde você guarda ali objetos, no meu caso era CD. Como na minha antiga criatura, eu fui DJ de festas, de baladas, o que acontece? Eu tinha muitos CDs, era uma música só por CD, eu tinha muito CD. E eu cheguei em casa após um culto, aquela mensagem falou tanto comigo, que eu falei, eu tenho que jogar tudo fora, eu tenho que parar com isso. Aí o diabo falou assim, dá para os seus amigos, porque eles ainda vão continuar sendo DJ, você paga caro por essas músicas, na época tinha programa que você pagava mensal, e caía só as músicas inéditas no programa, e você tinha músicas que ninguém tinha, que outros DJ não tinham. Aí ele sempre ficava, passa para mim, não passa para ninguém não. A gente às vezes tocava na mesma festa, e eu tinha que ser diferente, podia ser igual. E aí o diabo falou assim, dá para os seus amigos, eles ainda vão continuar sendo, já que você não quer mais, olha só. Eu falei, beleza, não vai servir para mim e para outros vão servir, já que eles querem tanto, né? Vão ficar felizes, né? Em receber este case com tanto CD. Na hora eu não sabia que era o Espírito Santo, depois você vai saber, né? Na época eu nem imaginava que era o Espírito Santo. Acho que eu nem sabia que ele existia ainda. E aí, mas eu ouvi, certamente, assim, no meu coração, sem dúvida, o que é maldição para você também é maldição na vida de outra pessoa. Quebra tudo. Irmão, aquilo era a minha idolatria. Para quebrar deu trabalho. E não era pouco. E eu fui quebrando. E por dentro eu sangrava. Mas eu fiz o que a voz do Espírito mandou eu fazer. Eu não posso ter um rótulo e o conteúdo ser outro completamente diferente. As pessoas de fora nos enxergam como nós mostramos a elas. Será que somos essas pessoas de Deus de verdade? Precisamos tomar muito cuidado para que as pessoas, como eu disse, não sei se foi na quinta ou na terça, eu disse, Jesus recriminou os hipócritas, os escribas e os fariseus. Vocês não entram no reino dos céus e ainda estão impedindo os outros de entrar. Por quê? Pela má fama, pelo mau testemunho, pela má conduta, pelo mau procedimento que algumas pessoas estão tendo. Irmãos, conserte a sua vida. Como Paulo diz, se você roubava, deixe de roubar. Se furtava, deixe de furtar. Então você precisa deixar. Tem gente que não deixa, está na igreja, as pessoas sabem que você é de Deus, mas lá na rua da tua casa todo mundo sabe que você só esconde atrás de uma Bíblia, você é difícil de lidar, você é uma pessoa de um gênio forte, você é ignorante, arrogante, às vezes até com as pessoas de dentro da sua casa. Às vezes seus filhos têm até medo de chegar em você, sua esposa, às vezes tem até medo de se abrir, de falar com você, porque você é tão fechado, se permite ser assim, porque você não é assim, você que se permite, você escolhe ser assim. Por causa de uma ignorância, de uma má fama que as pessoas vê e que o seu rótulo não é condizente com o que você está agindo. Mas as pessoas que não te conhecem, compram você, mas aqueles que estão morando com você sabem que você não é assim.
Como essa semana uma pessoa falou assim para mim, pastor, com as pessoas lá de fora, ele é um amor de pessoa, mas dentro de casa, pastor do céu, o homem parece um cavalo, o homem é um jumento, pastor, o homem é terrível, o homem dá patada, o homem é isso, o homem é aquilo, mas com as pessoas lá de fora, é excelente. Nós precisamos ser como Cristo quer que a gente seja. E como filhos de Deus, precisamos tomar cuidado com a nossa reputação, com a nossa fama, com o nosso rótulo. Isso nós precisamos agir e ter. Por quê? Porque somos a imagem e a semelhança de Deus. Agora, que imagem e que semelhança é essa que nós estamos levando para as pessoas? Lá no trabalho, as pessoas enxergam você como uma mulher de Deus? Dentro da escola, as pessoas lhe enxergam como uma pessoa de Deus? Ou quando vem e fala assim, ah lá, ó quem está vindo. O Chatonildo. O Chatonildo está vindo. Você acha que as pessoas não falam, irmãos? Falam. E nós? Por quê? Porque estamos demonstrando um rótulo que não foi Deus quem deu, mas o mundo é quem está nos rotulando. Coloque isso no seu coração. Eu preciso ser e agir completamente diferente. Eu preciso ser parecido com o meu pai. Você pode pegar uma criança, por exemplo. Se bem que, fisicamente falando, não se alegra não, tá? Estou falando de pai, mas pode ser pai e mãe. Não tem nada a ver com você. Só com a sua esposa, né? Não olha para trás, não. Ele já fica assim, ó. Tem nada a ver. Mas, em regra, eu estou falando pai, porque assim, igual o meu também, eu não acho que parece comigo. Eu acho que é a cara da minha esposa. Mas as pessoas falam, alguns falam, e sempre vai ter essa discórdia. Não, parece com a mãe, eu acho que parece com o pai. Mas, em regra, tem que parecer com um dos dois. E no caso do Orleans, que bom que Deus deu para parecer com a mãe. Porque, rapaz, a misericórdia de Deus se renova mesmo, é todo dia. É só pela misericórdia de Deus. Aí parece com a mãe, né, Bigode? Não parece com a mãe? E o homem está chorando ainda, está desmaiando, Elides? Tá? Dando ânsia de vômito, passou mal. O Elides falou assim, pastor, é porque estava no hospital, mas não tinha que ir lá socorrer ele. É assim mesmo, irmão. Esses machão assim, chora mesmo. Aí o que acontece? Em regra, os filhos têm que parecer com os pais, ou com o pai ou com a mãe. Porque o fruto não cai longe do pé. Concorda comigo? O fruto não cai longe. Agora, ele não cai longe, mas ele pode escolher se distanciar. Sair de onde Deus ali o colocou, que é perto. E assim é as pessoas que não têm demonstrado um rótulo de Deus em meio à sociedade, inclusive até para o Senhor. Mas tem rótulos físicos e humanos dizendo que são. Se nós precisamos e somos filhos de um Deus, de um Pai, nós precisamos, no mínimo, ser parecidos com Ele. Em Filipenses 2,5, só vou ler isso aqui e eu já finalizo. Filipenses 2,5, olha o que diz, irmãos. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento, atitude, desejo, prática, tudo. Sentimento é o que está dentro da gente. Que houve também em Cristo, que houve também em quem? É esse sentimento que nós devemos carregar no rótulo, que é o externo, e também de uma forma interior. Você vê, por exemplo, quando Jesus ali levaram, melhor dizendo, aquela mulher que foi pega no ato de adultério, a lei de Moisés deveria apedrejar ela. Olha que informação importante aqui, para tirar um pouquinho de algumas dúvidas da mente dos cristãos. A lei de Levítico é a lei de Moisés, que está no Pentateuco, que são os 5 primeiros livros das Escrituras Sagradas. Inclusive, os judeus trouxeram a mulher e falaram para Jesus, tem que matar. Só que Jesus está acima da lei. Eu não sei de onde as pessoas tiram que o sábado é do Senhor. Então, de segunda a sexta não é,
e domingo também não é. Só o sábado que é do Senhor? Porque sábado é lei. Mas Jesus está acima da lei, Jesus está falando isso aqui no Velho Testamento, na lei, está na graça não. É para você ver como se cria uma seita, como se cria uma adoração que não é verdadeira. Cuidado. Jesus, quando pegou aquela mulher que lhe trouxeram, quando ele ficou diante dele, ele falou assim: gente, se vocês não têm pecado, então atire a primeira pedra. Esse é o sentimento. Para quê, pastor? Você não tem que condenar aquele que está no pecado, aquele que está no erro. Você não tem que condenar o que está com um rótulo que não é dele. Você tem que ajudar ele a adquirir o rótulo certo. E qual é o rótulo certo? O rótulo que Deus tem para ele. Se você condenar, empurrar, afastar, abandonar, não ajudar, você só cooperou para que ele ficasse dessa forma. É por isso que Jesus disse: não vos cansei de fazer o bem, porque ao vosso tempo ceifará, se não houver desfalecido. Não é criticar, você vai para o inferno, você vai perder a sua salvação, não. Tenha sabedoria, mulher, tenha sabedoria, irmã. A mesma coisa o homem, tem que ter sabedoria. Quem condena, irmãos, entenda, quem condena é o diabo, e isso ele já faz muito bem. Você tem que ser pessoas que, para tirar os que estão com rótulos que não são deles, das garras e das mãos de Satanás, não para empurrar eles para o buraco. Você percebeu que alguém da sua família está com um rótulo errado, uma conduta errada, um pensamento errado, um desejo errado? Pregue para ele, ore, mas pregue, exorta, chama atenção e conte e fale: eu te amo, eu vou te ajudar, mas o seu erro eu não aceito. É assim que a gente precisa agir. Jesus está demonstrando isso para nós. Jesus está mostrando, mas o que o povo faz? O povo faz o que fizeram com Jesus. Jesus ajudou, Jesus estendeu as mãos, Jesus veio por eles, morreu por eles, e o povo crucifica ele, mata ele. Ele é filho de Satanás, ele é o Beelzebu, ele é o chefe, o príncipe dos demônios. O povo quer fazer isso, mas nós não somos e não temos o rótulo do povo, o rótulo do mundo, a má fama que o mundo quer que estejamos. Não, nós temos o rótulo de Cristo. Há uma marca em nós, há um selo aqui, e esse selo não é aquele que se coloca em embalagens. O selo é o sangue de Cristo que verteu na cruz do Calvário. Esse sangue tem que correr na sua veia, o sangue do amor pelas almas, o sangue de poder estender as mãos por aqueles que estão sofrendo, o sangue de poder se importar, se compadecer com a dor dos outros. Agora, irmãos, entenda que tipo de filhos nós estamos sendo. Quais? Felizmente, não vai dar para finalizar, para terminar, tem muita coisa aqui. Mas eu não estou com pressa também. Amanhã é um outro dia. E quem sabe, se Deus permitir, na terça ou na quinta, no domingo que vem, eu continuo. Sempre é difícil continuar, porque sempre Deus dá coisa nova. Mas eu creio que o que o Espírito Santo queria falar para hoje foi dito. Rótulo do mundo? Não. Rótulo de Deus. É o que você tem que procurar ter. Você é cristão? Sou. Por que você falta tantos cultos? Você está com o rótulo do mundo. Você é de Deus? Sou. Porque você vem quando você quer. Você está com o rótulo do mundo. Você é de Deus? Você diz ser sou. Por que você está roubando a Deus? Porque você está com o rótulo do mundo. E é o mundo que Jesus vai condenar, tá? No dia do juízo final. Se a gente for pego com o rótulo mundano, seremos condenados e viveremos para a eternidade na perdição, porque não permitimos Jesus trocar ou virar a página da nossa história e nos dá um rótulo novo. Saia daqui hoje com isso. O rótulo velho fica aqui. E o novo?
O novo já está envolvendo toda a minha vida, os meus desejos, as minhas práticas e os meus sentimentos. Eu estou envolvido com o rótulo que o Espírito Santo me deu nesta manhã. E qual o rótulo que ele te deu? Sabe o que está escrito lá? Não tem aquelas descrições imensas e que às vezes as letras são tão miudinhas que para você ler você tem que pegar que lá já é para enganar o consumidor, tá? A maioria já está usando óculos, aí ele não consegue ver direito. Ô filho, já foi no supermercado, aí a pessoa chega e fala assim, ô filho, você trabalha aqui? Não trabalho não, mas lê isso aqui para mim. A idade vai chegando, irmão. E vai chegar para todo mundo, não é pecado não, vai chegar para todo mundo, tá? Então não fica rindo você que está aí. Né? Tem gente nova que já está com dificuldade para enxergar. Às vezes a idade é assim, às vezes vão ficando cansada, vão ficando pesado, tem coisas que você fazia que você já não faz mais, e é assim mais ou menos, né, Bigode? Tem coisas que você fazia que hoje você não faz mais. Tem não? O que você acha, Orleans? Então, é mais ou menos assim. Coloque, a descrição não é miudinha e não é grande. A única descrição do rótulo que Deus vai dar a você é o seguinte: propriedade particular, entre parênteses, Deus. É isso que vai ser escrito no seu rótulo. Vamos aplaudir Jesus.